Eu voltei a ler um livro de cada país do mundo. Eu tenho esse projeto, provavelmente muitos de vocês sabem disso, talvez não todo mundo, que ninguém é obrigado a saber. Eu comecei lá no ano passado. E aí, meus amores, eu fui decaindo, né, nesse projeto. Eu comecei lendo os livros que eu já tinha aqui em casa, então eu tinha, sei lá, uns 10 livros, e aí foi mais ou menos isso que eu li no ano passado, uns 12 livros. E aí depois que acabou, eu falei, bom, eu não vou comprar livros novos só pra ler esse projeto. E aí eu fiquei meio também desanimado, enfim. E aí antes de virar 2025, eu já tava na minha cabeça, não, eu preciso voltar com isso, eu preciso diversificar minha leitura em 2025. Aí ali em dezembro eu falei, bora, está na hora de voltar. E como eu não tinha nenhum livro já específico aqui em casa, eu falei, eu vou sortear um país. Daí eu fiz uma roleta, meu amor, botei o negócio lá e deu Coreia do Norte. E eu não fazia ideia de qual livro eu ia ler sobre a Coreia do Norte. Daí eu fui no meu querido amigo Google e falei, oi querido amigo Google, quais são os livros da Coreia do Norte? E aí ele me deu algumas opções lá, e uma das opções era o livro de uma mulher, da Yeonmi Park, Para Poder Viver. Aí eu falei, bom, eu gosto de ler livros de mulheres, tenho muitas amigas mulheres, me identifico com as mulheres, nós gays afeminadas somos um pouco mulheres. Falei, eu vou ler a história dessa mocinha aí. E escolhi Para Poder Viver, que é uma história autobiográfica da Yeonmi Park, fugindo da Coreia do Norte. E é incrível como eu sempre me sinto muito burro lendo livros de países diferentes. Porque eu percebo que eu não sei nada sobre o mundo. O que eu sei é microscópico, assim, sabe? Porque, por exemplo, eu não fazia ideia que as pessoas fugiam da Coreia do Norte pela China. Tipo assim, sei lá. Eu só não tinha esse conhecimento. E é isso que acontece na história da Yeonmi Park. Ela morava na Coreia do Norte, numa cidade bem fronteira ali com a China. E ela foge pra China, depois da China pra Mongólia, e depois da Mongólia pra Coreia do Sul. E assim, meus amores, é um livro muito pesado, é uma história muito triste. De um povo muito pobre que tá tentando lutar pra sobreviver e pra ter liberdade, assim. É uma ditadura extremamente ridícula. E eu já fui arrebatado logo ali no prólogo, já fiquei, meu Deus do céu, eu preciso ler essa história, preciso expandir minha cabeça. E é muito doido que, mesmo lendo esse livro, eu ainda me senti muito burro. Eu não sei se é porque a gente não tem muito contato com o que acontece na Coreia do Norte, afinal, a Coreia do Norte é um país extremamente fechado, as informações não saem nem entram no país. Então, assim, se você perguntar, como que é a Coreia do Norte? Você sabe me dizer o que acontece na Coreia do Norte? Eu não saberia te dizer. Eu não tenho muito referencial. E é aí que mora o perigo, pois eu aceitava qualquer coisa que estava me sendo dito. Guarde essa informação. Guarde essa informação, meu amor. Bom, enfim. Yeonmi Park nos conta a história da vida dela desde quando ela era uma pequititita, como os pais dela sobreviveram num país extremamente pobre que não tinha alimentação direito. O pai dela começou a traficar, não sei o que lá, eu esqueci o que ele traficou. Gente, eu li no final de dezembro, tá? A minha memória é fraquinha. Mas ele traficava alguma coisa, aí ele foi preso, daí ela ficou sem contato com o pai, aí a mãe, ela ficou sozinha na cidade dela, porque a mãe foi tentar salvar o pai. Aí ela ficou com um tio, que o tio, sei lá, obrigava ela lá não sei o que lá, e ela tinha que comer inseto, tinha que comer grama, ela não tinha comida. Aí depois a mãe dela volta, e aí depois de muito tempo o pai dela volta, meu pai dela tá já doente, muito mal. Daí a irmã mais velha dela vira pra ela e fala, meu amor, bye bye, eu estou indo fugir para a China. E aí a menina desaparece, daí Yeonmi Park e a mãe dela vão até, supostamente, a mulher que ajudou a irmã dela a fugir do país. O nome da irmã dela é Onmi. A Yeonmi e a Onmi. E ela chega lá e fala assim, bom, meu amor, não sei nada da tua irmã, mas se tu quiseres, dá pra fugires. Daí elas foram para a China. Daí chegaram na China, entenderam que o mundo não seria mil maravilhas. Eu tô falando assim, né, como se fosse divertida a história, tá? KKK, mas é que eu não consigo falar nada sério. Mas, basicamente, a mãe dela, então, é abusada sexualmente. E, na real, quem era o alvo era a Yeonmi. E a mãe dela se colocou no lugar dela pra proteger a filha. Enfim, meu amor, aí começa a história dela na China. Ela é vendida pra não sei quem, depois é vendida pra não sei quem. Daí o marido dela, marido, né, sei lá, comprou ela. Que bizarro, enfim. Começou a perder dinheiro na aposta, aí a bichinha falou, vou fugir de casa, saiu de casa, foi não sei pra onde. Aí começou a trabalhar em chat, tipo, sexo no chat, sabe? Uma coisa meio assim.
Acompanhante online, velho, sei lá, não sei explicar. Aí descobriram que tinha como fugir pra Mongólia. Aí foram pra Mongólia, chegou na Mongólia pela, assim, né? Uma travessia complicadíssima pra chegar na Mongólia, porque teoricamente na Mongólia eles abraçariam os norte-coreanos. Diferente da China, que deportava a galera que tava fugitiva, entendeu? Então era um terror, assim, na China ela vivia em constante medo. Chegou na Mongólia, achou que ela ia ser deportada e depois ficou lá num centro de reabilitação, centro de socialização, sei lá, não sei explicar muito bem. Até que a Coreia do Sul foi resgatar a bichinha. Daí ela foi pra Coreia do Sul e, começou a viver na Coreia do Sul. Mas tem um trecho que eu queria muito ler, que eu destaquei aqui, quando ela chega na China ainda, que ela fala: agora, o sonho de ter liberdade, né, se tornou realidade, e eu ainda me sentia triste e miserável. Comecei a perceber que toda a comida do mundo, todos os tênis de corrida, não conseguiriam me fazer feliz. As coisas materiais não tinham valor. Eu tinha perdido minha família, eu não era amada, não era livre e não estava segura. Estava viva, mas tudo que fazia a vida valer a pena estava perdido. Por quê, né? Porque o pai dela tinha ficado na Coreia do Norte ainda, ela não tinha encontrado a irmã, ela estava longe da mãe porque foi para outro lugar e ela estava sozinha. Então, assim, gente, uma história tristíssima, tenebrosa, assim, tipo, pelo amor de Deus. E ela percebeu que, assim, ok, eu saí do meu país, mas eu perdi tudo, tipo, tô tentando e não estou chegando a lugar nenhum. Ler esse livro era, assim, desesperador. E eu estava adorando, porque estava expandindo minha mente, eu estava ficando mais inteligente, aparentemente, né? E aí eu postei sobre esse livro nos meus stories. E aí alguém, eu não lembro quem, uma diva, falou: ih, essa daí é mentirosa, meu amor. Já falaram que talvez ela nem seja norte-coreana, que as histórias dela é cheias de furos. Aí eu falei: como assim? Que história é essa? E ela me mandou um artigo. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre a Yeonmi Park. Porque eu não tinha pesquisado. Eu literalmente só tinha visto que ela era uma mulher. Falei: eu posso confiar nela. E aí esses furos começaram a me perturbar, assim. Que tudo começou a virar uma coisa meio... ela é charlatona, ela tá inventando. Eu li as coisas e falava: gente, não é possível que isso tá acontecendo. Por exemplo, quando ela estava na China ainda, ela falou que um cara foi da Coreia do Sul para a China para vê-la, quando ela estava lá no chat, sabe? E ela começou a se abrir com esse cara e ele foi lá pra China pra dar dinheiro pra ela. Só que assim, ela só joga essa informação, não fala nada, tudo bem, né? Eu imagino que talvez ela queira preservar a identidade do cara e tal. Mas, gente, pra mim essa era uma grande informação. O cara saiu da Coreia do Sul pra ir pra China pra dar dinheiro pra ela fugir do país. Que sentido, entendeu? Ela só jogou essa informação. Aí tinha umas coisinhas que eu comecei a ficar com o pé atrás. Eu falei: gente, mas ela não tá inventando essas histórias, não? Ela não tá aumentando? Mas enfim, fui seguindo a história. Blá, 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 bora. E muito que ficava na minha cabeça enfim, se ela estava mentindo ou não. Existem pessoas que vivem na Coreia do Norte sob um estado muito autoritário, que burla informações pra te manter na linha. Enfim, um verdadeiro controle, né? E eu fiquei muito pensativo. Gente, a cabeça dessas pessoas, por exemplo, né, nesse caso da Yeonmi Park, depois que ela sai da Coreia do Norte, como que ela volta a acreditar no mundo, assim? A vida inteira ela começa a perceber que o que ela viveu era uma mentira. Porque realmente, né, existe um controle da informação, você tem que adorar o seu líder, existe um controle muito forte da sua liberdade. E aí você percebe: não, beleza, tudo que me falaram então é mentira. O que é a verdade? Tipo, você não começa a desconfiar de tudo que te falam? Eu ficaria extremamente desconfiado. Não estão me enganando de novo? Por exemplo, ela foi pra Coreia do Sul, e quando ela chega na Coreia do Sul, ela tem um outro processo de ressocialização. O Estado ali, pra te reinserir na sociedade, ele te ensina várias coisas sobre como viver na Coreia do Sul, né? Como é ser um sul-coreano. Eu já ia ficar assim, ó, vocês não estão querendo me manipular de novo, não? Agora sobre um novo Estado autoritário? Gente, eu ia ficar maluco, assim, que doideira. E mais uma vez, ela sendo mentirosa ou não, ela vai deixando umas vulnerabilidades dela pra gente, sabe? Por exemplo, ela conta sobre quando ela tava aprendendo e ela não sabe qual resposta ela poderia dar para os professores dela, enfim. Porque na Coreia do Norte existia uma resposta correta pra tudo. Porque não existia subjetividade. Era tudo concreto do jeito que o líder da Coreia do Norte queria que fosse. Por exemplo, viraram pra ela e perguntaram: qual que é a sua cor favorita? E ela não sabia responder, porque ela falou: tá, o que eu tenho que responder? O que ela espera que eu responda? Aí a professora fala: não, por exemplo, eu gosto de rosa. Aí ela falou: então é isso, eu gosto de rosa. Porque se a professora já tinha dado uma resposta
que seria correta, ela só ia seguir a linha. E, meu amor, isso me estraçalhou, assim, que eu me identifiquei muito. Por muito tempo eu não sabia quem eu era. Bizarro, gente. O autoconhecimento é algo, realmente, né? É uma ferramenta de muito poder. Porque eu não me entendia, eu não sabia quais eram as minhas preferências, não sabia o que eu gostava, o que eu queria fazer, pra onde eu queria ir, o que eu não gostava. Eu dependia muito dos outros pra eles me dizerem. Principalmente numa época, quando eu namorava, eu era muito novinho, eu esperava tudo desse meu namorado, tipo assim, o que eu gosto? Qual que é a cor que eu gosto? Qual que é a minha coisa preferida? E ele respondia e falava, é isso aí. Gente, não sei, tá? Muitos anos de terapia também aqui, tá aí pra base de 5 anos de terapia, estamos tratando. E realmente o autoconhecimento vem pra te dar uma ferramenta, assim, toma o poder da sua vida e vá ser muito grande. Então é óbvio que nem esse autoconhecimento a Yeonmi Park tinha. Que na Coreia do Norte eles não queriam que ninguém fosse poderoso, né? Se desenvolvesse subjetivamente. E é muito louco como eu demorei pra perceber que essa era uma história contemporânea. Eu só fui perceber que era uma história de agora quando ela fala que ela estava na China e teria as Olimpíadas de Pequim de 2008. 2008, eu estava vivo. Essa história que ela está contando, eu já era nascido. Você tá entendendo? Que ela contou que quando ia ter as Olimpíadas de Pequim, o governo da China começou a ficar muito mais repressivo, assim, indo muito atrás de refugiados norte-coreanos, né? Enfim, o policiamento ficou muito mais pesado. E aí eu já começo a entrar nos furos que ela vai dando na história dela. Tem uma jornalista, a Marianne Jolie, que ela fez uma matéria pro The Diplomat sobre esses furos nas histórias que a Yeonmi Park contava. Tanto em entrevista, podcast que ela participava, palestras que ela dava. Por quê? Ela começou a virar uma celebridade. Na Coreia do Sul, ela foi convidada para participar de um programa que chama Now on My Way to Meet You, que era um programa de auditório que trazia norte-coreanos como apresentadores ali. Então eles formavam essa roda ali e tinha diversas dinâmicas. E ela foi ficando cada vez mais famosa. E ela entrou nesse programa com a missão de encontrar a irmã dela, porque ela já estava na Coreia do Sul e ela ainda não tinha tido nenhum contato com a irmã dela. Spoiler, depois ela se reencontrou com a irmã dela, mas até então elas não tinham contato por, sei lá, anos. Enfim, essa matéria do The Diplomat saiu antes do livro dela. É uma matéria de 2014. O livro é de 2015. E a Marianne Jolie já estava pescando ali algumas incoerências no que ela contava. Daí, por exemplo, um dos trechos da matéria dela fala sobre quando ela tinha 9 anos, a Yeonmi falou que ela tinha visto a mãe de uma amiga ser executada num estádio, ou seja, em público, por ter assistido um filme norte-americano, um rolê assim. Mas vários desertores da Coreia do Norte, que é como são chamadas as pessoas que fugiram do país, contaram que as execuções não eram feitas ali no centro da cidade. Geralmente era num lugar mais afastado, em algum aeroporto. E que não teve nenhum tipo de execução depois dos anos 2000. A última execução em massa rolou em 1999. E essa história da Yeonmi estava rolando em 2002, ela contou, né? Ela tinha 9 anos em 2002. Gente, meu computador vai começar a voar aqui, porque ele tá superaquecendo. Cala a boca. Bom, desliguei. Vamos para o iPad. Eu tenho que ter colinha, né, meu amor? Ai, cheio das pesquisas e tal, até parece. Um monte de cola aqui. E aí o Andrei Lankov, que é um estudioso sobre a cultura norte-coreana, uma das maiores autoridades no assunto e professor em Seul, na Kookmin University, ele diz que é muito difícil esse tipo de crime, né, de ter assistido um filme do Ocidente levar a uma execução. Talvez levar, sim, a uma represália ali, algum tipo de terapia de correção, sabe? Uma coisa meio pra, tipo, botar na linha de novo. E isso poderia acontecer. Mas os crimes que levavam à execução eram crimes muito maiores, assim. Roubo em grande escala, matar alguém. E geralmente, assim, quando ainda estava relacionado a alguma coisa do governo. Tipo, saquear propriedades do governo, tráfico humano. Tipo, isso te levava à execução. Mas crimes menores, talvez a Yeonmi tenha dado uma aumentada na história. E aí isso gera uma preocupação de que, assim, se uma pessoa que é tão conhecida, celebridade, né, que ela virou uma celebridade, aumenta a história dela pra ter conhecimento, ter reconhecimento, que as pessoas olhem pra história dela, isso pode acabar afetando outras pessoas que vivem coisas muito pesadas e muito grandes. Isso é muito perigoso.
E aí eu volto para o programa que ela participava. Dentro do programa ela era conhecida como a Paris Hilton da Coreia do Norte. Porque, comparado às histórias das outras pessoas que apresentavam esse programa, que eram personagens ali, a vida dela era muito boa. Por quê? Ela tinha acesso à capital da Coreia do Norte, porque o pai dela tinha esse rolê de tráfico ali, então ela às vezes visitava a cidade. Ela dizia que a mãe dela usava roupas de luxo, mesmo que cópias feitas na China, ela usava a bolsinha Chanel dela e tal. Então ela tinha esse estereótipo. Ela não passava fome, e a própria mãe dela confirmou isso. Falou, tipo, não, sabe a história de comer grilo e comer grama? Tipo, ela não passou por isso, a gente não passou esse tipo de necessidade. E aí a mãe dela disse mais, que às vezes a Yeonmi ligava pra ela e falava, gente, mãe, isso realmente aconteceu, tipo, as pessoas viviam isso, porque as histórias que ela escutava no programa eram muito piores do que as histórias que ela tinha vivido. E ela começava a se dar conta de que, tipo assim, existia um outro mundo na Coreia do Norte, que não que ela vivia. Segundo a mãe dela, ela até uma vez falou, eu acho que essas mulheres estão mentindo no show, no programa. Quem que tá mentindo, hein, Yeonmi? 북에서 풀 뜯어먹던 얘기, 먹고 살기 어려운 얘기하면 예주 양이 저런 거 없는데? 이런 경우가 좀 있었어요. 네. 왜 그랬죠, 예주 양은 어렸을 때? 그런 걸 못 겪었나요? 근데 그 정도는 아니었고 굶지는 않았어요. 굶지는 않고 이제와 같이 너네 무슨 밥을 먹니 하면 이 밥 먹는다, 옥수수 밥을 먹는다는 몰랐어요. 그저 쌀밥은 그저 당연히 밥이겠거니 하는 정도로는 살았어요. 예. 애 아빠가 엄청 열심히 살았어요. 엄청 열심히 살면서 자식을 먹여 살림에 남부럽지 않게 키우려고 하다 보니까 한 몸을 희생시켜서 많이 고생을 했어요. 근데 자식들은 잘 모르죠. 방송에 출연하면서 우리 예주가 북한의 실태를 더 잘 알게 된 계기라고 생각해요. 그 예주 양은 여기 와서 배운 것 같아요. 예, 그러니까. 자기가 어떤 때는 엄마한테 전화를 해요. 이 방송을 녹화를 하고 엄마 내가 진짜 북한 아이가 옳긴 옳은가. 다른 언니들이 하는 말이 무슨 말인지 자기는 전혀 모르겠대요. 자꾸 거짓말을 한다는 거예요. E aí, tem um ponto aqui que a Marianne trouxe que eu acho bizarro, assim. Numa entrevista para uma rádio, ela disse que ela tinha fugido para a China com o pai dela e com a mãe dela. Só que no livro, ela fala que ela foi com a mãe, o pai ficou na Coreia do Norte, e depois eles tentaram levar o pai dela para a China. E como que ela contou, então, em outro lugar que os três tinham fugido junto? A Marianne trouxe um trecho da entrevista aqui. Eu tive que sobreviver. Eu precisava realmente viver. E com esse pensamento, eu só corri. Corri muito rápido, minha mãe estava atrás de mim, e meu pai tava lá e todos nós escapamos. E aí tinham carros pra pegar a gente por causa das conexões que o pai dela tinha com a China, porque ele fazia esse rolê do tráfico aí e tal, nananã. E aí a gente entrou diretamente na China. E aí no livro ela já fala que assim, ela chegou na China e teve uma negociação com um cara que comprou ela e tal. Então assim, a história não vai fazer sentido nenhum. Daí a Yeonmi deu uma resposta para o jornal, que é a seguinte, eu vou ter que traduzir aqui, porque se eu for fazer tradução livre, meu amor, vou ficar travando aqui, parando com vocês, então vamos botar no Google Tradutor. Quero agradecer a Marianne Jolie por se importar tanto com a terrível situação na Coreia do Norte, que ela apontaria quaisquer inconsistências em minhas citações e como minha história foi relatada. Foi irônica ainda, foi sarcástica. Aí ela diz, muitas vezes houve falhas de comunicação por causa de uma barreira linguística. Até então, ela não, teoricamente, não sabia inglês, ela não falava inglês, e as entrevistas que ela dava eram em inglês e tal, então ela falou que algumas coisas poderiam ter escapado ali, poderia ter sido mal interpretada, ou ela não soube se expressar. Enfim, só aprendi inglês no último ano, ou algo assim. Estou me esforçando para melhorar a cada dia para ser uma melhor defensora do meu povo. Peço desculpas por quaisquer mal-entendidos. Aí ela fala outra coisa. Além disso, peço desculpas por ter havido momentos em que minhas memórias de infância não eram perfeitas. Como por quanto tempo meu pai foi condenado à prisão. Agora estou verificando com minha mãe e outros para corrigir tudo. Também estou escrevendo um livro sobre minha vida na Coreia do Norte, minha fuga pela China e meu trabalho para promover os direitos humanos. É onde poderei contar minha história completa. E aí é o livro que eu li, né? Então, digamos que lá ela conta a história verdadeira, entendeu? E tem um outro motivo também que ela alega ali, que talvez ela tenha mentido, porque ela não se sentia segura pra contar tudo, principalmente no programa ali, quando ela era muito nova e tava aparecendo pelas primeiras vezes, né, pra uma audiência maior. Então ela mudava algumas coisinhas. Enfim.
enfim, Yomi, não sei. Dessa matéria que eu falei pra vocês era de 2014. Mas tem uma matéria do The Washington Post de 2023, do jornalista Will Sommer. Daí, mais uma vez, ele traz o Andrei Lankov, que é aquele especialista lá na Coreia do Norte, uma das maiores figuras relacionadas a esse tema. A Yeonmi Park falava que na escola ela quase não tinha matemática básica, que ela não tinha acesso à geografia, aos mapas, nananã. Só que o Lankov, ele é um estudioso da Coreia do Norte. E ele teve acesso a livros da escola básica. Ele falou, meus amores, eles aprendem matemática e geografia e mapas e tudo isso daqui que ela tá falando que ela não tá aprendendo, ela aprendeu sim. E aí ela é muito salafrária, assim, que eu amo, que ela vai aumentando as histórias. Por exemplo, ela falou que na Coreia do Norte não tinha uma palavra para o amor, para o significado de amor, porque a única pessoa que você podia amar era o seu líder. Então não tinha um amor para sua mãe, um amor para o seu cônjuge. Aí o Lankov virou e falou assim, tem sim, o conceito de amor ele existe lá. Daí tem uma outra, em 2021, uma entrevista, ela falou que se você não limpasse... Gente, juro, ela tem mania ela é clepto... Não, como que é? Pessoa que mente muito. E esqueci o nome, velho, vou ter que pesquisar. Ela é mitomaníaca. Porque ela virou, em 2021, falou que se você deixasse a fotinha dos líderes suja na sua casa, você poderia ser executado e tal. Aí o entrevistador virou e falou assim, não, pera lá, então se uma foto estiver suja, você é executado? E ela respondeu, sim. Daí assim, talvez você realmente pudesse ser punido por não limpar a figura do líder, nanana. Por quê? Porque na Coreia do Norte é comum umas sessões quase de confessão, sabe? De coisas que você fez errado, e aí tem uma confissão que você confessa pra você, tem uma confissão que você faz em público, e aí você recebe um punimento de acordo com o tipo de crime que você cometeu ali, sabe? E você tem que sempre levar alguma coisa, você não pode chegar lá e falar, não, eu sou perfeito. Então talvez algumas pessoas levassem, tipo, nossa, talvez eu não esteja... sabe, me dedicando à imagem do meu líder. E aí você não ia ser executado. Você ia levar um outro tipo de punição que seria mais leve. Então assim, talvez ela vai crescendo as histórias dela. Aí até o Lankov falou, você falar que na Coreia do Norte você seria executado por ter uma imagem suja do Kim Jong-il, seria o equivalente para os americanos você falar que seria executado por ter uma multa de velocidade no trânsito, sabe? Tipo, um rolê meio assim. E aí, mais uma vez, eu volto pra questão do... Como a gente vai checar se isso é real ou não, sabe? Porque a gente não tem acesso às informações do que acontece dentro do país. Então ela pode chegar aqui e falar essas milhares de baboseiras e a gente vai falar... Menina, não é que é como tu sofreu mais que a Juliette, bichinha, né? E aí tem um ponto que pra mim arremata muita coisa. Na Coreia do Sul, muitos norte-coreanos são pagos para dar entrevistas sobre como é a vida deles na Coreia do Norte. E assim, óbvio, se você aumentar a sua história, você tiver mais atenção para o que você tá falando, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter mais entrevistas, você vai ter mais oportunidades. Então, vai sacando, entendeu? E até essa matéria traz que é muito triste você ver pessoas aumentando histórias de um país que já é muito péssimo por si só. Você não precisaria aumentar essas histórias. Em 2014, um relatório da ONU falou sobre os abusos do governo, que incluíam abuso sexual, assassinatos, abortos forçados na Coreia do Norte. E em 2022, um outro relatório acusou que é comum na Coreia do Norte esterilização forçada, execuções e detenções arbitrárias. Isso em 2022, né? Pra gente ver como as coisas não mudam. E aí, como eu disse, esse livro saiu em 2015, depois da matéria do The Diplomat, e ela escreveu no livro, que acho que seria legal complementar. Nunca usei um intérprete, nunca pensei que os jornalistas poderiam não entender o que eu estava dizendo ou que eu poderia não entender muito bem suas perguntas. Acreditava também que, mudando alguns detalhes sobre a fuga de minha família para a China, eu poderia continuar a ocultar o fato de que eu também tinha sido traficada. Pensava que, ao ser verdadeira em todas as outras coisas, tudo estava bem. Se aquilo por que passar era mesmo real, detalhes não teriam importância. Eu estava principalmente reagindo, improvisando como um músico de jazz que toca a mesma melodia cada vez de um jeito um pouco diferente, sem saber que havia gente contando. Não sei. E ela dizia também que
essas matérias que apontam as inconsistências dela, que a Coreia do Norte se virou contra ela e implantava, mentirosa, não sei o que lá. E eu não acho difícil, óbvio, querendo ou não, sendo verdadeira ou não a história dela, ela virou uma ameaça para a Coreia do Norte, né? Então deve ter rolado ali algumas mentiras, inclusive dentro do país, né? Tipo, essa mentirosa aqui, essa criminosa, enfim. E talvez fora podem ter tentado implantar notícias falsas sobre ela. Só que a matéria do Diplomat foi escrita por Marianne Jolie, que é uma jornalista australiana. O que ela, sabe? O que ela queria ter contato com Coreia do Norte? Tipo, qual que é o interesse dela em defender a Coreia do Norte? Pra mim não faz sentido. Pode ser que alguém venha com uma informação aí que eu não soube pesquisar muito bem, aí eu falo, nossa, realmente, Marianne Jolie é associada à Coreia do Norte. E aí, pra não dizer que eu só sou contra Yeonmi Park, a Jae Song, que é uma professora da Universidade de Melbourne, na Austrália, que é especializada também em estudos coreanos, ela fala que muitos norte-coreanos estão acostumados a mentir justamente por ter vivido uma vida de muitas represálias, né? Eles mentem pra tentar se sair bem ali, tipo, pra burlar o sistema e não ser punido, sabe? Eles estão acostumados a dar a resposta que as pessoas estão esperando delas. Muitas pessoas aprenderam a dizer qualquer coisa que seja necessária para eles sobreviverem. É isso que ela diz, né? E talvez seja isso, né? Acho que o Mi Park nunca vai sair desse estado de fuga, né? Desse estado de alerta. Infelizmente, vai ser algo que ela vai ter que levar pelo resto da vida dela. Então talvez seja alguma consequência ali dessa criação, né? Dessa vida que ela levou. Talvez seja um mecanismo de defesa, não sei, né? Eu nunca vou saber o que se passa dentro de cabeça de Mi Park. Ninguém nunca vai saber. E como que está a diva hoje em dia, né? Ela lançou um outro livro que se chama While Time Remains. E basicamente, assim... Aí é que ela começou a ficar maluca, gente. Ela fala sobre o perigo nos Estados Unidos de se virar algo parecido com a Coreia do Norte, e para onde ela leva isso, né? Ela diz que o que seria o politicamente correto está matando a liberdade de expressão, e aí se formam novos grupos autoritários, e a liberdade de expressão está correndo perigo nos Estados Unidos, bem parecido com coisas que a gente viveu aqui no Brasil, né? Umas ideiazinhas, pelo amor de Deus. A diva tem um canal no YouTube que se chama Voice of North Korea by Yeonmi Park, o que pra mim é bizarro. Como que você acha que você é a voz da Coreia do Norte? Você representa a Coreia do Norte inteira, minha filha. E o que vem pra chapuletar, pra dar um tapa no coco, que ela virou a musa de direita nos Estados Unidos. Jojo Todinho? Uma preta de direita? Sim, meus amores. Ela contribui para o Turning Point USA, que é um grupo de extrema-direita do Charlie Kirk, que é um extremista ligado à invasão do Capitólio. Aí... Tu entendes? A moça sofre lá na Coreia do Norte, vai para os Estados Unidos, ser musa de direita. O cérebro corrompido, né, meus amores? O cérebro derreteu. Ai, que ódio. Meu Deus do céu. Me dando um arrepio, me dando uma raiva. Olha. E assim, é provável que com toda essa história, sim, ela queria atenção, ela queria fama, e tá tudo certo. A gente quer, às vezes a gente quer. Vou falar que eu não quero atenção, que eu não quero fama, que eu não quero ser reconhecido. Eu quero. Mas o que é muito foda é ela pegar uma história que é tão triste e querer crescer em cima disso, subir, aumentar as coisas pra ela ter essa fama. Se utilizar de pautas tão importantes, né? E aí você me pergunta, e o livro, Marcelo? Curtiu? Assim, gente, eu adorei ler a história. Sendo ficção, sendo verdadeiro, eu gostei de ler. Só que fiquei em cima do muro, né, meus amores? Porque ela tá mentindo, ela não tá mentindo, dá pra levar isso a real, não dá? É realmente o que acontece na Coreia do Norte, não é? Eu não sei. Assim, talvez se eu ler um outro livro, vai ser bom pra mim. Mas eu vou ler outro livro? Provavelmente não. Não dela, né? Outro livro sobre a Coreia do Norte. Algum dia eu leio. Agora não. Mas assim, se tu quiseres ler, leia. Porque vai ser um... Nossa, que horror, né? A história dela é tristíssima e falando vai ser um entretenimento. Mas é que, gente, é o sensacionalismo, né? Sei lá, te prende, me prendeu.
E depois, quando eu soube que ela era meio salafrária, mentirosa, a minha leitura foi assim, procurar furos. Entendeu? Já que ela tá mentindo. Mentirosa. Nem sei se tá, gente. Ela deve ter sofrido pra caramba, né? Mas enfim. Amei como, tipo, era pra ser sobre um livro e virou sobre uma mentirosa. Muito obrigado vocês que me seguem, porque vocês me dão as ideias de pauta. Eu nem estava ligado, gente. Olha que falho, né? Eu realmente estava falhando em não ter pesquisado sobre a autora. E agora eu sei. Ai, olha. Enfim. Antes que eu vá embora. O projeto de um livro para cada país do mundo continua forte, tá? Tanto que eu já estou lendo Nascido do Crime, do Trevor Noah, para representar a África do Sul. Vi a Ana Ju falando sobre esse livro. Fiquei super interessado, botei na minha lista, pedi pra Record, eles me mandaram. E, cara, eu tô gostando demais. Mais um livro que faz eu pensar, caraca, eu não sei nada sobre o mundo. Histórias sobre África do Sul, apartheid. Nossa, assim... E ele é comediante, né, o Trevor Noah. Então ele tenta trazer, às vezes, ali uma pitada de comédia. Mas eu confesso que ainda assim está pesado, tá? Porque você fala, caraca, o mundo é péssimo. Mas enfim, quando eu terminar de ler, eu venho com outro vídeo aqui. Beijos!